Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de calorimetria de hoje nós vamos falar sobre os gráficos de aquecimento de uma substância. E nós vamos fazer isso para entender os tipos de energia que um corpo pode variar quando ele receber calor. Então imagina que você tenha um objeto assim, sólido dentro de um recipiente, tá? E você colocou esse objeto na chama e ele está continuamente recebendo energia. Bom, o que vai acontecer com esse objeto? São várias etapas, então vamos observar num gráfico que vai ficar melhor da gente visualizar. Então a primeira coisa que vai acontecer com esse corpo é o estado sólido sofrer um aquecimento. Eu vou chamar aqui de S esse estado sólido. Só que claro que ele não é aquecido para sempre. Na verdade, ele vai ser aquecido até um certo instante de tempo em que ele começa a sofrer uma mudança de estado físico, que é o processo de fusão. E durante esse processo de fusão vão coexistir o estado sólido com o estado líquido. E isso daqui vai se manter até um outro instante do tempo em que acaba o estado sólido e o estado líquido começa a ser aquecido. É claro que isso não dura para sempre. Vai chegar um momento que é a temperatura de ebulição, o líquido vai coexistir com o gasoso, até que o estado gasoso vai acabar, ou melhor, o estado líquido vai acabar, e vai sobrar apenas o estado gasoso, que vai começar a ser aquecido. A gente não vai pensar como é que é o aquecimento desse estado gasoso. Tá? A gente vai deixar isso para estudar melhor em gases, porque o aquecimento de um estado gasoso depende se o recipiente está fechado, se o recipiente está aberto. Então a gente vai deixar isso para fazer o estudo depois. Então só para a gente marcar aqui, ó, nós vamos ter a temperatura de ebulição, que eu vou chamar de TE, e aqui embaixo nós vamos ter a temperatura de fusão, que eu vou chamar de TF. Então, nós temos duas possibilidades durante o momento em que esse corpo está recebendo energia. Ou ele vai sofrer uma variação de temperatura, como acontece entre os instantes 0 e T1, T2 e T3, e acima do T4, né, que a gente falou que a gente não vai observar, ou ele sofre uma mudança de estado físico, como acontece entre os instantes 1 e 2 e entre os instantes 3 e 4. Quando ele sofre uma variação de temperatura, o que vai acontecer é uma mudança da energia cinética desse corpo. Isso acontece porque, como aumenta a temperatura, né, vamos supor que está no aquecimento, as partículas ficam mais agitadas, portanto a sua energia cinética também é aumentada. Nós chamamos esse calor de calor sensível. Sensível porque você pode senti-lo através da mudança da temperatura. E nesse caso não vai haver mudança de estado físico. A outra possibilidade, que é a mudança de estado físico, ela vai vir sem variação de temperatura, porque nós vamos estar trabalhando com substâncias simples, tá? Então a gente vai ignorar essa variação de temperatura. Como as partículas vão ficar mais distantes uma das outras no aquecimento, né, durante a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, vai haver uma variação, nesse caso um aumento da energia potencial, e nós chamamos esse calor de calor latente. Então aqui que a gente vai usar a equivalência do experimento do Joule, da energia cinética e da energia potencial sendo variadas pelas trocas de calor. Só para relembrar, pessoal, sobre as mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, né, é a fusão, do líquido para o sólido é a solidificação, do líquido para o gasoso é a vaporização, que pode ser ebulição, evaporação ou calefação. A evaporação é o lento, a ebulição, digamos, é o normal, e a calefação é quando acontece muito rapidamente. É quando você joga água na frigideira que está quente e faz aquele tss, tá certo? E do estado gasoso para o estado líquido nós chamamos de
condensação, às vezes também aparece liquefação. E direto do sólido para o gasoso, ou vice-versa, a gente chama de sublimação. Às vezes aparece como ressublimação também, mas não é muito comum. Nós dizemos que o calor recebido é positivo e o calor cedido é negativo. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Nós vimos os tipos de energia que o corpo pode variar quando ele recebe calor. Na próxima aula nós vamos quantificar essas energias. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.